Dia 25 de março, a ONU relembra as pessoas que foram comercializadas no Atlântico. É o Dia Internacional em Memória dos Escravos pelo Atlântico. Isso é muito complicado para a história da humanidade, como fomos capazes de escravizar durante séculos toda uma população. E o pior, como conseguimos fazer ainda isso nos dias atuais. É isso que o canal Aloxia vai falar hoje. Aproveita, se inscreve no canal, nosso canal é um canal novo, precisa de apoio, nós estamos aí com a meta de 1000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta, deixa sua opinião, seus comentários e assine o sininho, assim você vai poder receber todas as nossas notificações e os nossos vídeos. Então vamos lá para o nosso tema. O transporte de escravos pelo Atlântico aconteceu por conta das navegações. Portugal, ele lidera o processo, ele vai escravizar o povo africano e trazer para a América, né? Muitos vieram para o Brasil, na grande maioria, e assim formou a nossa população. E muitos foram para os Estados Unidos, para a América Central, para outros países da América, e esses povos tiveram aí um problema sério por conta de que eles foram escravizados. E os que chegaram aqui, ótimo, mas a grande maioria morreu pelo caminho. Para vocês terem uma ideia, foram mais de 15 milhões de homens e mulheres e crianças que passaram pelo Atlântico. É muita gente, durante esses 400 anos. Por que se fazia isso? Era o poder econômico que admitia que isso era possível, admitia que escravizar uma pessoa era possível, até porque eles não consideravam essas pessoas tão pessoas quanto as outras. Algo assim um tanto quanto bizarro, mas era esse o entendimento da época para se justificar. Até porque a maioria da população que fazia essa escravização era uma população religiosa. Então, para que eles não tivessem problemas de consciência, então, não são tão humanos assim. Então, não tem muito sentido, mas era essa a lógica da época. Esta ideia de escravização, essa ideia que eles não eram tão humanos assim, cria um problema muito grande que nós vivemos hoje, que é a supremacia branca, né? Algumas pessoas da população branca se achar superior às outras pessoas. Aí nós podemos ver a situação do nazismo na Segunda Guerra Mundial, onde o povo alemão acreditava, a partir do seu líder, de que a população daquele país era superior às outras, então as outras poderiam ser assassinadas. Então essa supremacia branca, ela inicia realmente dessa ideia. Meu povo é superior ao seu. Escravizamos vocês lá há 500 anos atrás e agora a gente pode estar tratando vocês como nós queremos, porque nós somos superiores. Então essa ideia da escravidão, ela traz o racismo, traz a supremacia, que é muito difícil de ser quebrado, porque não é uma coisa de um dia para o outro. Foram séculos vivendo isso, colocando essa lógica, inculcando isso na sociedade. E o nosso país não é diferente. Nós construímos a nossa cultura em cima disso. Por isso que nós temos um racismo tão grande no nosso país. Mesmo a população brasileira sendo a maior parte negra, nós temos a ideia de que a população branca é superior. Mesmo que isso não se fale, mesmo que isso não se expresse, mas isso acontece quando a gente vai conferir os índices. Se nós vamos ver os índices das pessoas que têm um melhor emprego, população branca, salários maiores, população branca, salários menores, população negra, mais escolaridade, população branca, moradias com mais qualidade, população branca. Então nós vemos que a estatística nos leva a essa situação de entender o racismo. A pessoa não chega e fala, eu sou racista, não, mas na hora de empregar, na hora da pessoa conseguir um curso universitário, aí a cor faz toda a diferença. Durante os 400 anos de escravidão e após eles, são 150 anos após a escravidão, houve muita luta, mas muita luta mesmo, uma luta sangrenta. Muitas pessoas lutaram até a morte por conta dos seus direitos. Quais seus direitos? Direito à liberdade, direito à vida, direito a ter uma vida digna, né? Ninguém estava lutando para ser o bambambam, para ter muito dinheiro, não, queria liberdade.
e poder viver como quisesse. A liberdade da religiosidade, que foi tão massacrada para o povo negro durante tantos anos, não só no Brasil. Isso aconteceu em toda a região onde os escravos foram levados. Então a gente encontra na América inteira essa questão do preconceito e do racismo. Se nós nos debruçarmos, né, nas estatísticas, a gente vê que isso é claro. Por mais que algumas pessoas falem, mas não é bem assim, o racismo não existe. Pega as estatísticas, que aí você conclui como que a população negra é tratada de forma diferenciada. E eles, né, são a maioria. A população com as características afro são a maioria. Então elas deveriam estar em todos os lugares de poder, mas não é o que acontece. Nós não vemos políticos, nós não vemos donos de empresa, nós não vemos professores, eles não estão representados em todos os aspectos da sociedade. Para que isso mude, só há um jeito: conversar muito sobre o assunto para entender. A partir do momento que se entende, se constrói políticas públicas e ações que vão desconstruindo isso. Deixar de desconstruir de forma natural, corre-se o risco de não conseguir desconstruir nunca, porque fica naturalizado. Então, sim, precisamos entender, reconhecer que existem esses preconceitos e trabalhar a favor. Por isso que a favor de quebrar esses preconceitos. Por isso que a escola é o grande lugar para se começar todo esse processo e falar de novo, e falar de novo, e falar de novo. E o falar de novo é importante. Se o aluno consegue entender esse processo, a sociedade ela começa a ter mudanças. E é isso que o canal Alox espera que aconteça. Então, não esquecendo que no dia 25 de março é o Dia Internacional em memória dos escravizados pelo Atlântico. Ok? Então, eu te aguardo para um próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Tchau!